Então, o Gonê acordou depois de muito tempo e resolveu fazer a denúncia. Ontem à noite ele enviou ao STF. 34 denunciados. Tem uma divergênciazinha na lista, porque o número é 34, mas em todas as relações que eu li estão aparecendo 33 nomes, né? O que se fala é Bolsonaro mais 33. Mas tem um nome aí que está meio desaparecido, ainda não consegui localizar. Olhei a denúncia, olhei as reportagens, ainda não encontrei quem é este desaparecido. São 34 denunciados, desses 34 denunciados, 24, portanto, sobram 10 apenas, 24 militares. 24 militares, desses 24 militares, 4 ex-integrantes do alto comando do Exército. Não é pouca coisa. O alto comando do Exército tem 16 membros, 4 que integraram o alto comando do Exército: o Augusto Heleno, o Braga Neto, o Paulo Sérgio Nogueira, que foi comandante do Exército e ministro da Defesa durante o governo Bolsonaro, e o Estevam Caus Teófilo Gaspar de Oliveira, aqui na mão, né? Esse foi para a reserva em novembro de 23, teve um papel decisivo de colocar tropas à disposição de Bolsonaro. Em que pese isso, tem o acordão, né? Sempre tem o acordão das elites. Sempre tem o acordão. Vou mostrar como esse acordão está expresso na denúncia deste Paulo Gonet, né? Nós mostramos aqui, né, quem é Paulo Gonet. Paulo Gonet é alguém desse universo, né? O universo dos que mandam, no universo dos multimilionários, do universo dos detentores de título da dívida, do universo dos rentistas, do universo da direita ou da extrema-direita nacional, né? Ele é vinculado ao Opus Dei, como eu já falei aqui, ele é contra cotas, tá? Ele é contra o ressarcimento, a indenização para pessoas ou para famílias de desaparecidos políticos, é contra a punição a militares que desapareceram, combatentes da democracia, como o Rubens Paiva e outros. Então, esse é o Gonet, né? A denúncia foi algo que não tinha como escapar, né? Até porque o relatório da Polícia Federal, né, em que se baseia a denúncia da Procuradoria? No relatório da Polícia Federal. Então, fica difícil para escapar, né? Ele teve que se basear no relatório, que foi um relatório extremamente consistente, quase 1000 páginas, e os indiciados, né, cada um deles com a caracterização, que é obrigatório, está na lei, né, dos crimes cometidos por cada um dos 44 indiciados. 10, então, dos 44, Gonet indiciou 34. E tem um que não foi denunciado, 2 que não foram denunciados pela PF, mas que não foram indiciados pela PF, mas que estão na denúncia. Como disse antes, o aspecto mais importante do ponto de vista político é a constatação, a conclusão de que estes dois, então Jair Bolsonaro e Braga Neto, eram os comandantes do golpe, os comandantes políticos do golpe de Estado. Jair Bolsonaro na condição de presidente e candidato a presidente, e o Braga Neto de candidato a vice-presidente. Papel crucial o de Braga Neto, atuando com muito mais desenvoltura, inclusive, do que o próprio Bolsonaro. Evidente, né? É assim que funciona. Olha isso aqui, ó. O Mauro Cid, lá no acordo de delação premiada dele, isto consta da denúncia ontem, tá? Ele relatou que a reunião na casa do Braga Neto em 12 de novembro de 2022, portanto, antes daquela ação no dia da diplomação de posse do presidente Lula, tá? E antes, claro, do 8 de janeiro, já esta reunião já planejava o que seriam as ações. O que dizia, qual foi o tema, quais foram as conclusões, as decisões dessa reunião. Então, a reunião foi para discutir ações que mobilizassem as massas populares e gerassem caos social. O objetivo das medidas, segundo o próprio Mauro Cid, era
levaram então o presidente a assinar o estado de defesa, o estado de sítio ou algo semelhante. Isto antes de Bolsonaro perder a eleição, antes da diplomação e posse de Lula. Posteriormente, no 8 de janeiro, a ideia era fazer isto mesmo com o Lula presidente, que era a decretação do GLO, que aí Janja, aparentemente, né, a informação que se tem é que ela teve um papel importante. Lembram-se, ela e Lula lá em Araraquara, com Edinho Silva, e a Janja, segundo a versão corrente, versão do próprio Edinho Silva, então prefeito de Araraquara, que ela levantou, porque o Flávio Dino falou: presidente, uma das possibilidades de ir para cima dos golpistas é decretar a GLO, e ela teria saltado e dito: GLO não, de jeito nenhum. A GLO, se decretada, seria o veículo para o golpe, em pleno governo Lula. Antes disso, né, então, na data da diplomação, dia 12 de dezembro, aquela chacoalhão que eles deram em Brasília, né, ataque à Polícia Federal, incêndio de ônibus, se aproximando do hotel, inclusive, onde estavam morando Lula e Janja naquela noite tenebrosa, né, em Brasília. O objetivo era, na medida em que essas convulsões aconteciam, o Bolsonaro entrar em ação para decretar estado de defesa, estado de sítio. Isso aqui está uma zona, não dá para ficar essa bagunça, vamos botar ordem no negócio. Então, ele decretaria estado de sítio e defesa, e com isso, Lula não tomaria posse. Porque vamos lembrar, essa reunião 12 de novembro, Lula já tinha vencido as eleições. Tá? E depois, em 8 de janeiro, a porta de entrada do golpe seria a decretação da GLO. Isto não está na denúncia do Gonê, importante. Por que essa questão da decretação da GLO em janeiro não aparece na denúncia? Por um motivo óbvio. Porque a denúncia livra a cara da cúpula militar. Se isso aparece, se a questão da decretação da GLO aparece, ficaria claro, patente, o envolvimento da cúpula militar na tentativa de golpe. Porque decretada a GLO, quem passa a comandar são os militares, tá certo? E aí o poder estaria com eles. Tá? Então, essa questão fica-se um pouco reticente, não se aprofunda nesse tema, porque isso implicaria colocar a cúpula militar como um todo na roda, e a tese do Gonê, que é a tese do governo Lula, que é a tese do ministro da Defesa, que é a tese de boa parte dos progressistas, é de que a cúpula militar não estava envolvida. Você tinha umas maçãs podres, que era essa extrema-direita. Tá? Cascata, conversa fiada, né, como a gente bem o sabe. Então, aqui tem um infográfico que o Globo fez de ontem para hoje, colocando os 34, nesse infográfico tem 33, tá? Não consegui, como eu disse, localizar quem é essa pessoa perdida, tá? Então, mostrando como é que está organizada a denúncia do Gonê. Você tem um núcleo político, então é o primeiro escalão do golpe, né, o mais relevante, né, que era comandado por Jair Bolsonaro, e integravam também esse núcleo político o Braga Neto, o Paulo Sérgio Nogueira, que era ministro da Defesa na fase final do governo Bolsonaro, mas tinha sido comandante do Exército antes. Lembram-se, o Paulo Sérgio é aquele que tentava intimidar o TSE na história das urnas eletrônicas, né? Ele tem um papel decisivo ali. O comandante da Marinha, o almirante Almir Garnier Santos, primeiro escalão da Marinha, aquele que colocou as suas tropas à disposição do Bolsonaro para dar o golpe. O então ministro da Justiça, o Anderson Torres, que é quem coordenava uma série de ações, né? Desde colocar a polícia rodoviária na rua, junto com Silvinei Vasquez, para evitar que eleitores de Lula fossem às urnas, especialmente no Nordeste, até coordenar as peças legais, ou pretensamente legais, para dar sustentação ao golpe, as minutas do decreto do golpe de Estado. O Mauro Cid estava ali, né, ele nesse núcleo político muito mais como um estafeta, né, como um leve trás do que efetivamente como alguém com poder de decisão, mas
crucial, né? É o leve trás. Sem ele, a máquina não andava. O Alexandre Ramagem, figura crucial nesse processo, era o diretor-geral da BIM na ocasião, e o Augusto Heleno, um dos grandes padrinhos do Bolsonaro, foi do alto comando do Exército, era o chefe do GSI, figura fundamental no golpe, inclusive, lembram-se, achou-se na casa dele tipo uma agenda do golpe na casa dele ano passado. Aí você tinha, abaixo do núcleo político, o núcleo de gerenciamento de ações. Então, logo abaixo do núcleo político era aquele núcleo que cuidava das operações todas do golpe. Comandante desse núcleo, General Mário Fernandes, uma peça-chave, né, na dinâmica do golpe. Tá? Faziam parte desse núcleo o Silvinei Vasquez, então diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. Ele não tinha sido indiciado no relatório da Polícia Federal, encaminhado à PGR, mas foi denunciado agora na peça da PGR, tá? Ele tinha conseguido ficar de fora, agora pulou para dentro da frigideira. A Marília Ferreira de Alencar, a diretora de inteligência do Ministério da Justiça, o Anderson Torres tentou empurrar para cima dela toda a responsabilidade pelas articulações golpistas do Ministério da Justiça. Uma estratégia antiga, né? Joga para baixo, joga para os peixinhos, para livrar os peixões. O Fernando de Souza Oliveira era diretor de operações do Ministério da Justiça, então vocês veem que no núcleo de gerenciamento das ações, você tinha o Ministério da Justiça, fundamental, a Polícia Rodoviária Federal e a Presidência da República. Aí com o Marcelo Costa Câmara, que era um assessor, um faz-tudo, né, do Bolsonaro, um guarda-costas, e ao mesmo tempo um dos articuladores do golpe, e o Felipe Martins, né, sobre o qual repousa grande confusão, preso, solto, Nova York, sul do Brasil, que era da área internacional, assessoria internacional da presidência, teve um papel crucial também na redação da minuta do golpe. Então, esse é o núcleo de gerenciamento de operações. Aí, abaixo desse núcleo, aí um núcleo operacional, efetivamente, né? Lá em cima eles estão gerenciando as operações. Aqui é quem está indo para a rua, ou quem foi para a rua mesmo. E aí, neste caso, era o chamado núcleo Punhal Verde e Amarelo, tenebroso, né, o nome, que esse Punhal Verde e Amarelo é uma das principais peças de ação do golpe que envolvia o assassinato de Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. Tá? Então, esse núcleo seria decisivo, né? Quase deu certo, acabou não dando certo na última hora, mas era o núcleo. A figura mais relevante, ou as figuras mais relevantes desse núcleo são de todos os núcleos, né? São os militares, tá? Então a gente vai ter aí deixa eu ver, o Estevan Teófilo, tá? Ele, fundamental, general, era do Comater, então do comando das forças especiais, ele é que mobilizava as forças especiais, tá? Então, um papel decisivo ele tinha. Então, da mesma maneira como o almirante, né, o Garnier tinha colocado as tropas da Marinha à disposição do Bolsonaro, ele tinha colocado as tropas do comando terrestre à disposição do Bolsonaro. O Hélio Ferreira Lima, tenente-coronel do Exército, ele tinha um papel ali decisivo nesse núcleo operacional. O Rodrigo, ele se eu não estou enganado, general também. Deixa eu ver aqui. Rodrigo. Não, é tenente-coronel também. Tenente-coronel. Depois, o Vladimir Matos Soares, da Polícia Federal, uma figura decisiva na tentativa de assassinato de Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. Bernardo Romão Correia Neto, também
do Exército, Cleverson Ney Magalhães, também milico, Fabrício Moreira Bastos, milico, todos esses aí é os que foram para a rua, tá? Os que foram para a rua lá no dia, na tentativa, num dos dias, ou o dia que se conhece, da tentativa mais certa da tentativa mais decidida de matar os três, tá? Então, falei do Fabrício Moreira, Márcio Nunes Rezende Júnior e o general, outro general, Newton Diniz Rodrigues, tinha um papel crucial, ele era assistente do comando do Exército, então ele tinha entrada direta no alto comando do Exército e foi um dos coordenadores das operações de rua. O Ronald Araújo, também militar, e o Sérgio Cavalieri, outro militar também. E aí as Forças Armadas não tinham nada a ver com isso, né? Interessante essa versão. Bom, tinha um núcleo de desinformação e ataque às urnas. Então, aqui você tem algumas figuras fundamentais, aí então já é na esfera da propaganda, né? Operação de desinformação. Olha lá no centro, quem é que está? Um jornalista. Um jornalista. Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho. É o neto do general Figueiredo, que foi ditador aqui no Brasil durante a ditadura militar. Neto do general Figueiredo, de extremíssima direita, uma figura-chave aí nesse processo da propaganda, da agitação e propaganda do golpe de Estado. Está lá meio curtindo o exílio nos Estados Unidos. Ailton Barros, um ex-militar. Este Ailton Barros era capitão, foi para a reserva como major. Bolsonaro tinha ele quase que como um irmão, né? Para vocês terem uma ideia, ele foi botado para fora das Forças Armadas porque ele fazia tráfico de armas para as organizações criminosas lá no Rio de Janeiro. Ângelo De Nicoli, outro militar, Marcelo Bormevetti, tá? Da ABIN, o Giancarlo Gomes Rodrigues, também da ABIN, Guilherme Almeida, militar, o Carlos César Rocha, ele era daquele Instituto Voto Legal, ele é que levou ao TSE, era o responsável pela montagem daquela peça que alegava que as urnas eram inseguras, que elas eram passíveis de fraude e tudo, depois se descobriu tudo uma armação sem vergonha. Reginaldo Abreu, outro militar também. Tá? Então, estão aí, esse é o grupo dos 34, na verdade, 33, está faltando um, espero que a gente localize até amanhã. Marilene, chega mais, chegando a Marilene Rocha, como membro aqui do canal, super obrigado, né? Convido você mais uma vez a se tornar membro do canal, chave para a construção, fortalecimento e crescimento da mídia de esquerda no Brasil. Essa que já é hoje a maior mídia de esquerda, o maior portal de esquerda do país. O Caipirinha dizendo: Mauro, ficou a informação errada. Quem sugeriu o GLO foi o Múcio, não o Flávio Dino. Não. O Flávio Dino colocou para o Lula que uma das possibilidades era a GLO. Tá? Está fartamente documentado. Ele não sugeriu. Ele colocou no elenco de medidas possíveis naquele dia, naquela tarde, quando o Lula estava lá em Araraquara, ele colocou como uma das possibilidades no cardápio de medidas legais que o presidente da República poderia decretar. Tá? O Múcio defendeu a GLO. O Flávio Dino, de fato, não defendeu a GLO, mas foi ele, na condição de ministro da Justiça, que apresentou esta possibilidade naquele 8 de janeiro fatídico. Tá? Então tá aí, ó. Aqui, ó. Aqui tá Lula. Só para contextualizar, né? Nas conversas que eu tive com o ministro Flávio Dino, e foram muitas conversas, dentre várias coisas que ele me falou, ele aventou que uma das possibilidades era fazer GLO. E eu disse que não teria GLO, não faria GLO, etc, etc. Então, é isso mesmo, tá? É o Flávio Dino
que apresentou. Mas o Flávio Dino não defendeu. O Flávio Dino, diga-se, disse: presidente, tem um cardápio de opções que o senhor pode adotar. Uma delas é a GLO. Quem defendeu, de fato, foi o Múcio. Tá bom? Bom, vamos embora. Essa notícia. Aí o Denício dizendo: exatamente, Mauro, o golpe já estava na minuta que continha GLO. Não, iam dar golpe mesmo com Lula já empossado como presidente. Então, essa é uma questão que agrava demais a situação de Bolsonaro, que é a acusação que está contida na denúncia de que ele concordou, que ele não só sabia, como concordou, teria concordado com o plano para matar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. Importante que se diga, não há um documento anexado à denúncia que apresente a comprovação disto. Né? A PGR relata que ele sabia e que teria concordado, mas não tem propriamente um documento ou uma gravação que comprove isso. Vamos ver, esse aqui vai dar polêmica durante o julgamento, vai ser um tema de embate entre a PGR e a defesa de Bolsonaro durante o julgamento. Algo que saiu paralelamente ontem, muito importante, que não está na denúncia, não consta dessa peça agora, foi a PGR, a própria Procuradoria-Geral da República, vocês viram lá, não tem, nessa lista lá dos 34, não tem nenhum policial militar de Brasília. Mas a PGR encontrou um roteiro do golpe com a cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal. Ibanez, o governador Ibanez não está também, né? Não está na denúncia. O que é isso? Meses, pelo menos 2, 3 meses antes do 8 de janeiro, já circulava em grupos de WhatsApp da cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal a notícia de um golpe em andamento. Então, você vê como aquela história de baderna, balbúrdia, espontânea, tal, não se sustenta. Então, os comandantes da Polícia Militar, vários deles, trocavam mensagens falando da possibilidade da articulação do golpe de Estado. Isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo, porque isso mostra que havia um comprometimento institucional, e não essa versão, que é a versão da PGR, que vai ser a versão do STF, que é a versão do governo Lula, de que eram pessoas e não instituições, que eram indivíduos, que eram maçãs podres no cesto das maçãs, mas que o cesto das maçãs, a maioria das maçãs, eram ou são absolutamente saudáveis. Então, isso aqui já mostra que você tinha uma articulação que reunia as cúpulas. Olha, separei aqui 2 das mensagens que constavam desse grupo. Mais uma vez, não estou falando aqui de cabo, sargento, não, são os coronéis da Polícia Militar de Brasília. É disso que se trata. Não admito que o Brasil vai deixar um vagabundo, marginal, criminoso e bandido como Lula voltar ao poder. É comando da Polícia Militar de Brasília, gente. O pleito eleitoral já está armado. Então você veja que isso aqui é antes da eleição, tá? Ainda antes da eleição. Chama o 142. O 142 é aquele artigo da Constituição. A gente conversou várias vezes com o Genuíno, semana que vem, por sinal, ele vai estar aqui, já recuperado da cirurgia que ele fez, que ele diz que foi um grande embate na Constituinte e que, de fato, foi uma derrota da esquerda e das forças democráticas, porque o artigo 142 dá brecha, de fato, para a interpretação da extrema-direita de possibilidade de intervenção das Forças Armadas no cenário político. Né? É claro que as forças democráticas dizem que não dá. As forças da direita dizem que dá, mas foi uma vitória deles na Constituinte. Então chama o 142, que é exatamente essa possibilidade de intervenção das Forças Armadas em caso de uma conturbação política institucional no país. As Forças Armadas precisam estar dentro. O primeiro passo é um levante popular. Isso aqui é antes de perder. Então vejam que já havia a ideia
insuflar o caos, insuflar levantes, insuflar quebra-quebras antes da eleição, que era a tese do Heleno. O general Augusto Heleno queria que esse plano fosse desfechado antes do segundo turno da eleição. Ele falou, depois o Lula vai ganhar e aí fica tudo mais difícil. Tá? Ele foi derrotado. Né? Isso aqui é antes de perder. O roteiro do golpe está aqui, inclusive com o uso de medidas de exceção. Ou seja, tudo articulado nas cúpulas, né? Tudo articulado nas cúpulas. Aqui alguém pergunta, e a mulher e o Vilas Boas? Pois é, até a mulher dele estava nas manifestações. Agora eu vou explicar por que ele não está. E alguém aqui disse, o Felipe Martins foi aquele que fez o gesto supremacista? Sim, ele mesmo, é o Felipe Martins, extremíssima direita, racista, tudo que a gente sabe. Então, aí na peça do Gonê está escrito o seguinte, veja porque isso aqui é o grande acordão entre o governo, as Forças Armadas, o STF e a PGR, que é, vamos pegar esses fascistas, vamos pegar a extrema-direita, né? Na verdade, alguns fascistas, né? Não todos, mas vamos livrar a cara do valoroso exército brasileiro que a gente viu despencou. Né? O que aconteceu com o exército brasileiro aí do ponto de vista da opinião pública, né? Caiu para 24%, chegou a ser 70% de popularidade. O próprio exército, estou lendo agora o texto da denúncia, foi vítima da conspirata. Os oficiais generais que resistiram às instâncias dos sediosos sofreram sistemática e insidiosa campanha pública de ataques pessoais, que foram dirigidos até mesmo a familiares, diz a denúncia. A figura principal desta ideia, em relação à cúpula militar, é o general Freire Gomes, que era o comandante do Exército. Quando as tentativas de golpe começam a crescer, não era mais o Paulo Sérgio. O Paulo Sérgio Nogueira era o ministro da Defesa. O comandante do Exército era o Freire Gomes, que está sendo vendido pela mídia liberal e parte dos progressistas, pelo Múcio e pelo governo e pela cúpula das Forças Armadas, como um grande herói, porque ele teria resistido. Né? Na verdade, ele foi cúmplice, né? Porque ele era o comandante do Exército e o que ele fez para conter a tentativa de golpe? Nada, zero, rosca, zero, não fez nada. Foi silêncio, que é algo, eu já falei aqui, em 64 foi assim. Boa parte da cúpula militar ficou na mesma posição que o Torres Freire, esperando para ver. Se o golpe desse sorte, como deu em 64, todos embarcavam. É o que aconteceu. É claro que tem um grupo de militares democratas que foi esmagado, esmigalhado, tanto que hoje praticamente não existem mais militares democratas. Né? É tudo direita ou extrema-direita. Praticamente não existe mais. Existem, mas são raríssimos e estão submersos nas Forças Armadas. Né? Não tem expressão, né, no comando das Forças Armadas. Então, em 64 foi assim. Na hora que ficou patente que o golpe ia dar certo, toda a cúpula militar aderiu. Aqui é a mesma coisa. Se o golpe fosse em frente e desse certo, todos eles, inclusive o Freire Gomes, teriam aderido. Não aderiu porque ele reparou que não ia dar certo. Então, essa ideia de uma conspiração, né, tá aqui, ó. O exército como vítima é uma cascatésima, cascata grande. Tá? Vamos lá. Como é que a coisa funciona a partir de agora? São etapas que antecedem o início propriamente do julgamento. A investigação da Polícia Federal, o indiciamento, ou seja, a Polícia Federal encontra indícios de crimes. Então, a partir do indiciamento e dos relatórios, esses vão para a PGR, né? O Ministério Público em geral, mas no caso a PGR. A PGR recolhe essa investigação da Polícia Federal, pede ou não investigações mais detalhadas, pede esclarecimentos e tal, e a partir disso ela vai elaborar a sua denúncia. A PGR pode
mandar arquivar, dizendo que não tem indícios suficientes para uma denúncia, ou pode acolher em todo ou em parte os indiciamentos feitos pela Polícia Federal. E a gente vê, né? Tem 10 que foram indiciados pela Polícia Federal e que não foram denunciados pela PGR. Né? Tem o Silvinei Vasques, da Polícia Rodoviária Federal, não tinha sido indiciado pela PF, mas foi denunciado pela PGR. Então, é isso. Uma vez montada a denúncia, ela é enviada para o Supremo, que é o que ele foi fazer ontem à noite, foi entregar para o Supremo. Eles ainda não são réus. Tá? Eles ainda não são réus. Eles são, nesse momento, eles eram indiciados, agora eles são denunciados. Então, isto em cada um dos processos, tá? A gente tem esse do golpe agora, né? Como falei, eles resolveram separar, vai ter outro da falsificação, lá do caso dos cartões de vacina, e vai ter outro do roubo das joias, né? Vão ser outros 2 processos, caminharão autonomamente. Tá? Então, o que acontece agora? O Supremo decide se recebe a denúncia ou rejeita. Porque também essa é uma possibilidade. O Supremo fala, não tem consistência essa denúncia. Rejeita, arquive-se. Ou devolve para a PGR e fala, quero mais informações. Não tem informações suficientes para receber ou rejeitar a denúncia. Não é o que vai acontecer, a gente sabe. Ele vai receber a denúncia. Então, no momento em que ele acolhe a denúncia, o STF, e isso vai estar na mão do Alexandre de Moraes, eles passam a se tornar réus, desculpa. Eles são réus. Então, só aí que Bolsonaro e toda a quadrilha será tornada réu. Serão tornados réus. Tá? Quanto tempo isso vai demorar? Olha, imagina-se que 19 de fevereiro agora, imagina-se que em meados, final de março, início de abril, vai ter essa decisão. Vamos ver. O Alexandre de Moraes é rápido, né? Então pode ser que ele antecipe. Então, uma vez que eles se tornem réus, eles são... Então aí começa o processo. Né? O processo judicial, efetivamente, começa a partir do momento em que a denúncia é acolhida e os denunciados transformam-se em réus. Tá? Inclusive, o STF tem isso, né? Não quero os 34. Dos 34, eu acolho a denúncia só de 20, por exemplo. Os demais eu não acolho. Esses se livram. Tá? Então, mas ele deve acolher dos 34, tornam-se réus. Aí o que acontece? Tem o passo seguinte, é a oitiva das testemunhas, né? A escuta das testemunhas e o interrogatório dos réus. Esse é um momento no qual a defesa do Bolsonaro e dos 34, na verdade, dos outros 33, vão tentar empurrar ao máximo, porque da mesma maneira como o STF quer julgar em 2025, para evitar o impacto do processo eleitoral, a defesa do Bolsonaro quer o contrário, né? Quer empurrar do Bolsonaro e dos réus o máximo para fazer com que o julgamento aconteça em 2026, no calor da luta eleitoral, eleição presidencial e para governadores, e eleição pesada, Câmara dos Deputados, Senado, uma eleição que muda todo o comando político institucional do país. Então, e aí, qual é a ideia? A defesa deve apresentar uma lista enorme de dezenas de testemunhas, para exatamente ir. Tá? É claro que o juiz responsável, que é o Alexandre de Moraes, pela instrução do processo, pode tomar medidas para acelerar, mas isso tem limites. Tá? Então, esse é o momento mais arrastado, é o mais longo do processo, é a escuta dos réus e das testemunhas. Tá? Depois disso, vai se abrir um prazo para as alegações finais, tá? No qual a defesa, as defesas, né, que são 34 réus, podem contestar as provas incluídas pela PGR na denúncia e aí levantar elementos para dizer que os réus, seus clientes, são inocentes. Então, só depois dessas alegações finais da defesa é que o STF vai marcar o julgamento. Tá? Então, tudo isso sob o comando do Alexandre de Moraes, tá? Que é o relator do caso, que é quem vai instruir o processo.
Então, imagina-se que se a coisa toda correr dentro dos conformes, talvez em dezembro eles sejam julgados, mas eles não são julgados pelo plenário do STF, eles são julgados na primeira turma. Tá? O julgamento não acontece no plenário. Quem é a primeira turma é o Alexandre de Moraes, que é quem presidirá o julgamento. Aí você tem o Zanin, você tem o Fux, você tem a... me ajuda aí, gente. E o Flávio Dino, né? Porque eu estou com o nome da Rosa Weber na cabeça, mas não é, evidentemente, não é a Rosa Weber. É a de Carmen Lúcia. Pronto, Carmen Lúcia. Tá? Então tá aí. Esses são, então, 1, 2, 3, 4, 5 que julgam. Tá? Os 5 que julgam. Carmen Lúcia, obrigado. Carmen Lúcia mesmo. Então, a avaliação é que você terá você já tem aí, em princípio, 3 juízes que caminharão juntos, com toda certeza. Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia e Flávio Dino. Em princípio, o Zanin também, porque em que pese o Zanin ser de direita, né, um sujeito conservador, o Zanin ele é um dos principais líderes da luta contra os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras no STF, até pela história dele como advogado do Lula e tudo, ele deve compor. Então aí fica indefinida a posição do Fux, tá? Que é também um conservador de direita. Vamos ver como é que ele vai se posicionar. Acho difícil haver um julgamento, um voto separado, ou 2 votos separados na turma. A importância do voto ser consensual é que isso dificulta os recursos, tá? Então, depois de julgados, aplicada a pena, ainda há a possibilidade de um recurso ao plenário do Supremo. Então, só depois de tudo julgado, recursos julgados, embargos e tal, é que aí efetivamente as penas começarão a ser cumpridas, eles serão presos. Então, ou se forem condenados, serão presos no finalzinho do ano ou em 2026. Tá? Então, esse é o cenário que a gente tem a partir de agora. Tá bom? Vamos mudar de assunto? Acho que tá bom, tá suficiente, né? Para falar desse caso aí. Vamos falar agora da crise política aberta no fim de semana, com a carta aberta, crise política desfechada no fim de semana, com a carta aberta do Cacai, o advogado, e com a reportagem da Daniela Lima lá na Globo News, né? Que foram 2 peças, como mostrei ontem. Então, feliz aqui, ó, o Thales Augusto Nascimento Vlot. Salve, Mauro, sou advogado e sua explicação sobre todo o trâmite foi brilhante, parabéns. Legal, obrigado. Estudei aqui. Eu vou contar uma coisa para vocês, ô Thales. Eu, durante 20 anos, tive uma agência de comunicação. Eu deixei o jornalismo, continuei na esfera da comunicação, mas eu saí da Folha, era o editor-chefe do Painel, em 91, e aí durante 20 anos presidi uma agência de comunicação. Depois fui para o mosteiro, virei monge, tem uma longa história, voltei para o jornalismo, onde estou novamente. Esta agência era uma agência especializada em gestão de crise. Nós gerimos nesta agência, por exemplo, foi um caso icônico, né, que foi aquele acidente do avião da Gol na Amazônia. A Gol era a nossa cliente, e nós gerimos aquele caso e virou uma referência mundial. Ganhamos muitos prêmios pela gestão da crise decorrente daquele acidente dramático e trágico. E aí eu tinha uma parceria, olha só, Thales, eu tinha uma parceria durante anos, desses 20 anos, talvez uns 15 anos, com o escritório do Márcio Tomás Bastos, que era o grande criminalista do país, né? Já falecido, foi ministro da Justiça do governo Lula 1, né? 1 e 2. Márcio Tomás Bastos, um grande conselheiro de Lula, um grande articulador das relações de Lula com a burguesia, porque ele tinha como clientes deles a nata da burguesia brasileira. E nós fazíamos uma parceria. Ele cuidava, evidentemente, dos aspectos legais e eu cuidava dos aspectos comunicacionais da maioria dos clientes dele. Ele foi o primeiro advogado
Isso estamos falando dos anos 90, que era um momento ainda em que os advogados, por exemplo, tinha uma coisa da OAB em cima, não podia falar com a imprensa, não podia dar entrevista, era um super rigoroso. Hoje virou, a gente já viu que, né, todo mundo fala e faz campanha. Mas o Márcio Tomás Bastos, olha que interessante, foi o primeiro advogado criminalista do país que acordou para a ideia de que você tem uma batalha nos tribunais. Hoje é um lugar comum, mas naquela época não era. E, paralelamente à batalha dos tribunais, você tem uma batalha de comunicação, de opinião pública. E aí, a gente fez uma parceria, né? Parceria em que o lado forte era ele, evidentemente, um escritório multimilionário, né? Em que eu cuidava, a minha agência cuidava dos casos dele. Né? E isso deu um diferencial muito grande para ele, porque os outros advogados ainda estavam aferrados àquela ideia de que o advogado não fala, de que o advogado. Então, enfim, fechado. E aí, por conta disso, evidentemente, né, tornei-se, como se fala, um rábula, né, alguém que tem algum conhecimento jurídico, mas não é formado. Fechado parênteses da historinha, historinhas de Mauro Lopes. Né, essa é uma. A gente não é avançado na idade, né, com 65 anos, na impunemente, né? Tem sempre muita história para contar.